Atenção, é neste momento que quando ele agora leva Jesus à multidão, então Pilatos vira-se para a multidão e faz a pergunta dizendo: todos vós sabeis perfeitamente que na festa da Páscoa nós temos o costume de soltar um prisioneiro. Eu quero saber de vocês, a quem quereis vós que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Jesus Barrabás? Porque o nome de Barrabás iniciava com a palavra Jesus. A Jesus chamado Cristo ou a Jesus Barrabás? E a multidão gritou unânime dizendo: solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. Solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. Pregador, quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão, Barrabás era um salteador, Barrabás era um estuprador. E a multidão gritou: solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. É neste momento que Jesus é condenado à morte de cruz. Só que antes que o prisioneiro fosse para a cruz, ele então teria que ser açoitado, que era um costume judeu. E então o historiador e escritor Josh McDowell, quando escreveu a sua grande obra As Evidências da Ressurreição de Cristo, ele diz que muitos prisioneiros não chegavam nem à cruz, já morriam nos açoites. Então pegaram a Jesus, o despiram da cintura para cima, amarraram as mãos dele em um tronco e bateram nele com um chicote chamado flagrum. E o que era o flagrum, pregador? Era um chicote que tinha cerca de 6 tiras de couro de boi ressecada. Na ponta deste chicote existia pedaços de chumbo que servia para fazer peso, e nas extremidades, nos lados do chicote, tinha pedaços de chifre de carneiro pontiagudos que servia para rasgar a pele. Josh McDowell diz que depois que Jesus levou a 6ª chicotada, já dava para ver nas costas deles as suas veias e as suas artérias, mas ele não negou, mas ele não retrocedeu, mas ele não voltou atrás, porque ainda era sexta-feira, o domingo estava para chegar. Quem pode levantar a mão da glória a Jesus? Aleluia! Jesus então é açoitado. Eu vi uma certa feita pregando e dizendo que Jesus levou uma quarentena menos uma de açoites. Não é verdade, irmão. Quem levou uma quarentena menos uma foi o apóstolo Paulo, ele mesmo conta. Mas Jesus então levou mais do que 39 açoites. Por quê? Porque a lei de Israel dizia que o soldado que desse mais do que 40 açoites no prisioneiro, era ele quem deveria ser açoitado. Para ele não perder a conta, dava-se 39. Mas quem bateu em Jesus não foram os guardas judeus, quem bateu em Jesus foram os guardas romanos, e eles não respeitavam a lei de Israel. Deu aproximadamente 302 açoites em Jesus, segundo a história. Prestai bem atenção, as costas de Jesus estavam toda dilacerada, as costas do nosso mestre estavam toda em frangalhos. E de repente Jesus, depois de ter levado tantos açoites, Jesus agora então ele é levado a sentar em um determinado local. E de repente neste momento vem um soldado cruel e feroz, endemoniado, pega então uma cruz, agora vai vendar os olhos de Jesus e coloca justamente esta coroa na cabeça do nosso mestre. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender. Cada espinho que tinha naquela coroa tinha um equivalente a 10 centímetros. Quando o soldado colocou a coroa na cabeça de Jesus com os olhos vendados, o soldado então perguntou: profetiza quem te bateu. E de repente ele dá agora a cana em cima da coroa, e os 10 centímetros de diâmetro adentra a cabeça de Jesus. O sangue começa a escorrer do seu rosto. De repente, de repente, eu estou sentindo a presença do Cristo vivo aqui. De repente, Jesus calado estava, calado ficou, porque para escarnecedor Jesus não tem resposta. Jesus só tem resposta para adorador. Quem veio adorar, levante a mão da glória.
Aleluia. A Bíblia diz que de repente o soldado cruel e perverso pega a cruz e joga aos ombros de Jesus. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender mais uma vez. A cruz que Jesus levou até um monte chamado Caveira não era a cruz inteira, como diz os quadros medievais. Foi apenas a parte de cima, o patíbulo da cruz. Mas para nós termos uma ideia do que é o patíbulo da cruz, ele pesava o equivalente a 49 quilos de madeira. Para você ter uma ideia do que é 49 quilos, era o equivalente a um peso de um saco de cimento. Imagine comigo, um homem que já está com o corpo todo cortado, um homem que já está com o corpo todo dilacerado, então cansado, exausto de tanto apanhar, ainda levaram um peso de um saco de cimento. Mas a Bíblia diz que Jesus levou, anda cerca de 600 metros até o pé do Monte Caveira. Ele então com a cruz pesada tropeçava, caía, levantava, vai se arrastando. Quando ele pensou, porque sendo natureza humana, e na natureza humana Jesus então sentia as mesmas dores que nós. Quando ele tropeçava e caía, que levantava a cabeça, ele muitas vezes talvez pensou em desistir, mas ele olhava para mim, mas ele pensava em você. Ele disse: eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso retroceder. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar a mão e adorar? De repente Jesus chega ao pé do Monte Caveira, porque o monte era chamado de caveira, porque quem uma vista de longe ele tem a aparência, a semelhança de uma caveira. É neste momento que quando ele chega ao pé do monte, ele cai de tão cansado que estava. Eleia cai, shuire que mintre a suribicandaraia. Aleluia. E de repente quando ele caiu, agora vai passando um homem por nome de Simão. A Bíblia o descreve como Simão Cirineu, porque Cirineu não era o sobrenome dele, é porque ele era de Cirene na África, e todos os anos existem as festas anuais em Israel, que os turistas vão então para comemorar as festas anuais, como até hoje acontece. Simão estava participando da festa da Páscoa, e quando então ele vai passando justamente na ocasião, os guardas obrigaram ele a ajudar a Jesus a carregar a cruz. Ele não queria, mas foi obrigado. Chegando então e levando Jesus, ajudando Jesus a carregar a cruz lá em cima. A Bíblia diz: é neste momento que pegam o patíbulo da cruz, colocam na outra parte que já estava lá deitada, colocam Jesus justamente deitado em cima da cruz. E de repente que o soldado agora vem bater o primeiro prego no primeiro pé. Agora deixa eu lhe chamar a atenção mais uma vez para você entender. Quando o soldado batia o prego no primeiro pé, este prego tinha um equivalente a 15 centímetros. E o pé, quando era pregado, não era com as pernas retas, porque se fosse com as pernas retas, quando a cruz descesse do buraco, as pernas retas, o prisioneiro sustentava o peso do corpo e demorava para morrer. E o que era então que os soldados faziam? Crucificavam com as pernas dobradas, porque as pernas dobradas automaticamente viriam as câimbras e acelerava a morte do prisioneiro. Bateram o primeiro prego no primeiro pé. Quando eles então vão para as mãos, não era exatamente na palma das mãos, como diz os quadros medievais. E por que não na palma das mãos? Porque esta parte da mão não tem nervo, e quando a cruz descesse no buraco, rasgava com o peso do corpo. E onde era que batia pregador? Nos pulsos. Aleluia. Porque o que sustentava era um nervo que existe nos pulsos. Imagine comigo os pregos enferrujados de 15 centímetros batendo no pulso de Jesus. Aleluia. Quando eles bateram o primeiro prego, eles vão para o segundo braço. Aleluia. Só que o patíbulo que Jesus levou de 49 quilos, em cada ponta do patíbulo já existia um buraco para facilitar a entrada do prego quando o soldado batesse. Então bateram no primeiro pulso. Quando eles vão para o segundo pulso, eles perceberam que não chegava no pulso. O lugar do buraco estava na ponta dos dedos e ficava distante dos pulsos. E o que foi então que fez o soldado, pastor Wellington? A história diz que ele pegou o braço de Jesus, e a Bíblia diz que o soldado puxou o braço de Jesus,
deslocou, desconjuntou, mas não quebrou. Só sabe a dor é quem justamente já sentiu o braço deslocado e saído do lugar. A dor que é quando então o soldado puxa os braços dele, deslocou, desconjuntou. E por que não quebrou? Porque o salmista já tinha profetizado e tinha dito que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Já era para você ter dado glória a Deus. Levante a mão. Aleluia. A Bíblia nos diz que é neste exato momento então que quando aprega o outro braço de Jesus, me diga, pregador, por que foi que tiveram que puxar os braços de Jesus? Por que foi que não bateram no pulso e não bateram diretamente no buraco? Porque o patíbulo, a cruz era feita por encomenda, e quem estava marcado para morrer não era ele. Quem estava marcado para morrer era Barrabás. E Barrabás, a história diz que tinha aproximadamente 2,10 metros de altura. Jesus era um pouco mais baixo do que ele. Por isso que tiveram que desconjuntar. Deixa eu ver se você dá glória a Deus essa noite. A cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era de Barrabás. Ei, na camante assai, eu estou sentindo a presença do Cristo vivo aqui. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Só quem está sentindo, abra a boca. Ei, na camante assai. Levante a sua mão e adore a Ele por 30 segundos. Adore a Ele. Adore a Ele por 30 segundos. Adore, adore, adore. Adore e reconheça o sacrifício que Ele fez. Reconheça o sacrifício, porque era para nós estarmos lá pagando preço pelos nossos pecados. Mas Ele disse: deixa que eu vou. Adore a Jesus. Levante essa mão e adore. Levante essa mão e engrandeça. Levante a mão e jubile ao nome dEle. Aleluia, aleluia.